Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só um barco e que Jesus não tinha subido para ele com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas da região de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de retomarmos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São João, que nós paramos no sábado. No sábado passado, ouvimos o Senhor que realizara a multiplicação dos pães e, em seguida, subiu a montanha para estar sozinho em oração. Na sequência, os discípulos atravessaram com a barca para o outro lado do Mar da Galileia, em direção à cidade de Cafarnaum, como nós vamos compreender hoje. E todo o discurso do Pão da Vida se passará junto à sinagoga de Cafarnaum durante o 6º capítulo. São João faz a narrativa do episódio em que Jesus caminha sobre as águas e encontra os discípulos durante a noite. Eles tentam tomar Jesus para que ele subisse no barco, mas a barca finalmente chega à sua destinação. Jesus caminha com eles até o fim, enquanto eles vivem a fadiga de conduzir a barca, o Senhor os acompanha. A presença do Senhor é acompanhada por uma frase que o cardeal Martini, em um dos seus livros, falando sobre a Sagrada Escritura, ele considera que essa frase, não tenhais medo, ela na Sagrada Escritura se repete, curiosamente, 366 vezes. Olha que interessante. Para cada dia de um ano solar, inclusive quando o ano é bissexto, de maneira que nenhum dia de fato ficou de fora, por 366 vezes se repete em toda a Sagrada Escritura a frase: não tenhas medo, não tenhas medo. Para caminhar ao longo da nossa vida, o nosso Senhor repete por meio da sua palavra e nos sustenta, dizendo: não tenhas medo. Em continuidade, o céu declara para nós: não tenhas medo de seguir adiante. Hoje celebramos a memória de um mártir capuchinho, São Fidélis, a quem o Senhor também disse: não tenhas medo. O Papa Gregório XV enviou numa expedição importante para anunciar a fé na região da Suíça. E ali ele levou adiante aquela missão que o Santo Padre lhe deu, que ele já havia cumprido em uma outra região da França, e com muita destreza na sua vida de oração e nos seus ensinamentos, tinha ajudado os homens a retomar o caminho da verdadeira fé. E agora o Senhor
da Alemanha. Agora o Senhor o leva para a região da Suíça, onde ele irá terminar entregando sua vida na defesa da fé, no ensinamento da fé verdadeira, para levar os homens para fora do caminho da heresia. A quantos de nossos irmãos o Senhor repetiu essa mesma frase, que sustentou a caminhada de centenas de milhares de cristãos e cristãs ao longo da sua estrada de vida: não tenhas medo. E durante esse tempo pascal, por mais de uma vez, nós vamos ouvir o Senhor declarando aos seus discípulos que não tenham medo e declarando ainda que a paz esteja com eles. E hoje, no Evangelho, o Senhor encontra os seus discípulos e desembarca com eles, vamos dizer assim, ou melhor, não desembarca com eles, né? Chega às margens de Cafarnaum, juntamente com eles, eles desembarcam porque eles estão na barca. O Senhor está caminhando sobre as águas, então ele não desembarca, né? Ele não está em nenhuma embarcação. Ele simplesmente chega à sua destinação, junto com os discípulos. E a multidão que procurou Jesus, onde Jesus estava, vendo que ele não estava ali, partiram em direção a Cafarnaum, que é onde se esperava ser a destinação da barca dos discípulos ao partir. E de fato, chegando ali, ao desembarcarem, encontram Jesus na cidade de Cafarnaum e vão ao encontro dele perguntar-lhe quando ele chegou. E aqui começa um ponto importante para a nossa meditação de hoje. Jesus sempre age com a verdade. Sempre. Eles estavam interessados em estar com o Senhor, em encontrar o Senhor, mas Jesus imediatamente pontua diante deles: vós não viestes aqui porque encontrastes os sinais, porque vistes os sinais da graça de Deus, mas porque comeram pão e ficaram saciados. Olha que interessante. Eles chegaram até Jesus pela barriga. Mas como assim, Padre Fábio? É porque comeram pão, comeram peixe da multiplicação, gostaram, viram que tinha muito e foram atrás dele. As ambições que levam eles a procurar Jesus estão todas elas orientadas para uma necessidade deles. Jesus não condena isso. Porém, diz que é preciso ir mais longe, ou seja, não olhar apenas para essas necessidades, mas para uma que é muito maior do que essa, que é a necessidade espiritual do coração do homem, a necessidade por receber o pão de Deus, o alimento para a vida eterna. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Eles se deram um grande trabalho de sair de onde estavam, atravessar o inteiro lago para encontrar Jesus. Eles se aplicaram em empenho, tempo e esforços para chegar até Jesus, para terem de Jesus o alimento perecível, ou seja, o pão nosso de cada dia. Só que Jesus tem a oferecer a eles muito mais do que isso. E o Senhor está dizendo para que eles se deem o trabalho de buscar esse alimento que permanece para a vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus e o próprio Senhor. Como isso é forte para a gente? Porque nós nos damos a fazer muitas coisas. A nossa vida é extremamente empenhada para pagar as contas, para manter a casa, para estabilizar um status. E olha que as contas não são poucas, e o status muitas vezes não é, quem sabe que status, é o status básico de ter pelo menos um final de semana mais tranquilo e a liberdade de poder, de vez em quando, reunir a família e manter os haveres básicos dentro da casa, uma boa educação para as crianças, um espaço de lazer com a família estendida, ou seja, com a mãe, com a avó, com o tio, com os sobrinhos, enfim. Não é um status, quem sabe qual, faraônico, de grandes acontecimentos e eventos,
mas um status bem razoável como tal. E nos damos tanto a fazer, ou seja, temos tanto trabalho, aplicamos tanto da nossa vida diante dessas realidades e dessas necessidades. E o Senhor hoje também fala para nós que nós nos dediquemos para buscar aquele status que não passa. Qual, Padre Fábio? O de herdeiros do reino dos céus. Exige também, da nossa parte, um trabalho, um empenho, não é uma coisa que é passiva. Tu recebe, bota ali na estante de casa e segue a vida que segue. Não, 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 não. É alguma coisa ao qual você deve dar-se ao trabalho. Ou seja, para que nós possamos ter o alimento que não perece, para que nós possamos ter aquele status que é ligado à eternidade, segundo Deus, ou segundo a vontade de Deus, é preciso que eu me dê o trabalho. Me dê o trabalho de separar meu tempo de oração, me dê o trabalho de fazer o exame de consciência no meu cotidiano, pensar, como a gente fala constantemente, as coisas de Deus, para combater aquelas vozes de dispersão que surgem no meu coração sobre a minha mentalidade antiga, para colocarmos em ato a mentalidade do Evangelho, para colocarmos em ato as atitudes de amor que o Senhor cumpre em favor dos seus. Viram ontem a meditação com São Gregório Magno, falando a respeito da hospitalidade e da caridade, no texto dos discípulos de Emaús? É fantástico aquilo dali. Precisa haver uma mudança de mentalidade sensível na gente para que, de fato, aconteça aquela passagem interior no nosso modo de ser. Porque não sempre a hospitalidade vem pensada como uma virtude de grande importância na nossa vida. Temos sensibilidade para ela, mas vivê-la como Jesus a vive, num grau de maior intensidade e envolvimento, isso precisa de trabalho. Ou seja, eu preciso constantemente estar rezando sobre esse tema, recordando esse tema, refletindo ele no meu cotidiano, nos acontecimentos concretos no meu cotidiano e tentando uma e outra vez, de maneira que eu possa ir aumentando a minha sensibilidade e melhorando também o meu agir. Até que finalmente chegue àquela estatura em relação a essa virtude de uma maior estabilidade. Como assim, Padre Fábio? Quando espontaneamente vem a hospitalidade e ela vem com um pensamento direto e central sobre a pessoa do Senhor. Ou seja, vendo a ocasião, eu digo, meu Jesus está ali. Meu Jesus está aqui. Quando aquele irmão pede uma ajuda, quando aquele outro aparece em sua necessidade, eu me dou conta que é o meu Senhor que está ali. E vou ao encontro dele, por amor do meu irmão e por amor ao meu Senhor. Porque se o meu Senhor escolheu estar junto com aquele irmão, eu escolho estar junto com o meu Senhor. E se o meu Senhor escolheu cuidar e dividir as dores com aquele meu irmão, eu escolho ser por eles socorro e misericórdia. Pois constantemente penso como te posso consolar, Senhor, como posso demonstrar a gratidão que sinto por tudo que o Senhor fez por mim. Então constantemente o coração pensa isso e pronto. Eis que aflora a atitude de hospitalidade, de generosidade na caridade com o próximo, como ontem falávamos, de uma maneira natural. Mas é preciso dar-se a fazer, ou seja, é preciso trabalhar sobre isso. É preciso exercitar. Assim como a multidão se deu o trabalho de sair de um lado para o outro, de correr atrás de Jesus e alcançá-lo, né? Então vamos aplicar os meios para também alcançar Jesus na prática das virtudes, mas sobretudo nessa vida como o Senhor nos ensina no Evangelho. E depois a multidão propõe a Jesus uma pergunta, né? É muito interessante porque eles se sentiram tocados por aquilo que Jesus falou. Jesus é sempre, como o padre já disse, direto e verdadeiro. Ele não faz rodeio. Ele falou logo, vocês vieram aqui para buscar, vieram pela barriga, não vieram pelo coração. E ele não fala que isso não deveria acontecer, ele simplesmente ajuda
ou adverte eles, chama-os a fazer um passo maior, a olhar para além da barriga. Aqui eu faço um parêntese. Vocês estão percebendo a sensibilidade de Jesus? Às vezes a gente se irrita com o irmão porque ele tem uma motivação muito pequena ou ainda muito desfocada sobre o essencial. E a gente vai lá dar uma bronca nele, às vezes se aborrece, vira a cara e vai embora. Não é assim. Olha o que faz o teu Senhor. O Senhor não fica dando carão nos outros para depois virar as costas e ir embora chateado. Ele fala a verdade e aí a gente pode dizer, ih, foi um carão. Não, não foi exatamente um carão. O Senhor falou a verdade, mas ficou ali, por eles. Afinal, se buscar as coisas, o alimento que não perece, é buscar o pão da vida, e ele é o pão da vida, ele ficou ali. Ele advertiu eles a respeito da conduta, ou seja, da motivação e da baixeza de suas inspirações, como é baixa, e moveu no coração deles a compreensão de que é preciso olhar as coisas do alto, e permaneceu com eles, para que eles conseguissem olhar e para que, olhando, vissem e para que, vendo, reconhecessem ser Ele. Então Jesus escolheu permanecer com eles. Não apenas se contentou em dizer que não deve ser assim, deve ser de um outro jeito. Jesus ficou para ajudá-los a conseguir fazer essa passagem, compreender como é que é esse outro jeito e conquistar esse outro jeito. Entendeu agora? Não basta só você dar um carão no teu irmão dizendo que não é assim, é de outro jeito, e depois virar as costas e ir embora. Essa não é correção fraterna. Essa não é a forma de você educar o teu irmão a sair de uma motivação que ainda não tem uma base espiritual forte e significativa para a alma e ajudá-la a crescer para um conjunto de motivações espirituais que são capazes de alicerçar a sua vida interior e a sua conversão, né? É preciso ter essa atitude de Jesus, mostrar, mas depois ficar para ajudar. Então, vale aqui esse parêntese importante para a nossa vida comunitária, para a nossa vida pastoral e também para a nossa vida familiar. Interessante que na vida familiar isso vem com maior sensibilidade, porque afinal o pai e a mãe continuam em casa, então depois de falar você precisa enfrentar a educação, ou seja, não tem como separar, pegando aqui o exemplo, né, a educação de um filho da instrução direta. Você dá a instrução direta, ou seja, você dá a orientação diretiva, mas depois você está ali, você é o personagem central do processo educacional, porque você é a referência do filho e ao mesmo tempo é o educador, né? Então você instrui, mas ao mesmo tempo vive o elemento de referência central. Afinal, é o pai e a mãe, a primeira referência de vida para eles. Então não tem como se separar disso, né? Mas às vezes a gente acredita que essa separação é possível e razoável para uma vida comunitária, para uma vida pastoral, quando na verdade não deve ser assim, né? Se o Senhor nos uniu em comunidade, é para que possamos agir como Ele agiu com os seus discípulos. O modelo de comunidade é o modelo de amor de Cristo pelos discípulos. Às vezes a gente acha que é o modelo dos discípulos em si, né? Não, é o modelo do Senhor com os seus discípulos. Essa é a medida. Todos nós reconhecemos a nossa condição na atitude muito similar à dos discípulos em relação a Jesus, mas nós somos chamados a manter e viver a atitude de Jesus em relação aos discípulos, né? Então a gente aprende com o Mestre a viver em comunidade. Reconhecendo a nossa condição diante do Mestre, a gente aprende com ele e como ele se coloca diante dos discípulos, nós escolhemos nos colocar diante do nosso irmão, diante da nossa irmã. Essa é a medida justa que a gente está procurando aprender dia a dia. Então, para concluir, a multidão vira para ele e fala, e o que nós precisamos fazer? O que faremos para trabalhar nas obras de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é que creais naquele que Ele enviou. E, obviamente, acreditando, colocamos em prática os seus ensinamentos e vivemos como Ele viveu. Então, eis aqui o ponto central que nos impele nessa continuação da terceira semana. O exercício da caridade, a prática daquilo que o Senhor fez por nós e permanece fazendo, é
essa realidade que nós somos chamados não apenas a viver, mas a oferecer pelos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Fidélis, Capuchinho, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.